Meus amigos, mais uma vez gostaria de agradecê-los pelo carinho e amizade. Feliz domingo e feliz semana para todos. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma linda cidade brasileira. Quarto de hospital. 3 horas da madrugada. Segundos depois, a enfermeira de plantão entrou correndo para constatar que nada mais podia fazer por aquele pobre paciente. Sua hora havia chegado. Que pena. Depois dos procedimentos adequados, o corpo foi levado ao necrotério do hospital para uma última análise ou autópsia de um dos melhores patologistas da cidade, Dr. Jackson. Após o seu trabalho, o corpo seria enviado à funerária indicada pela família. A retirada do corpo ou corpos para as funerárias era feita através de uma porta de serviço, somente usada para aquele fim. Tão logo o trabalho foi concluído, Dr. Jackson deu por encerrada a noite e saiu em direção ao elevador, localizado no final de um longo e sinistro corredor. Para os demais funcionários do hospital, aquele corredor era conhecido como o Corredor da Morte, devido ao necrotério localizado ao seu final. Para ele, no entanto, apenas um corredor silencioso e frio, cheio de portas de um lado e outro que nunca eram abertas. Repartições jamais utilizadas. Além do Dr. Jackson e seu assistente, nenhum outro funcionário do hospital visitava aquele lugar sem permissão. E mesmo com a permissão, poucos tinham coragem. Enquanto caminhava pelo longo corredor, Dr. Jackson ouviu pela primeira vez algo que jamais havia ouvido. Um sussurro. Eles estão chegando. Pararam no meio do corredor, o doutor olhou para um lado e outro e, depois de alguns segundos, sacudiu os ombros e seguiu em direção ao elevador. Ao entrar e levantar a mão para apertar o botão de subida, ele viu espantado que no final do corredor havia o vulto de uma mulher que parecia olhar em sua direção. Coisas da imaginação, pensou o doutor, fechando a porta do elevador. No dia seguinte, a rotina foi a mesma. Apenas um corpo esperava por ele no necrotério. Nada de anormal. E outra noite passou. 2 noites depois... E outra vez, o socorro chegou tarde. Infelizmente. Depois de cuidar daquele cadáver, o doutor se dirigiu mais uma vez ao elevador. E, para sua surpresa, antes de apertar o botão, ele viu algo diferente. 2 vultos olhando em sua direção. Que coisa é essa? Pensou, fechando a porta do elevador. E mais uma noite passou. Uma semana depois, outra pessoa faleceu. E enquanto caminhava em direção ao necrotério, o doutor ouviu aquela mesma voz. Aquele mesmo sussurro. Eles estão chegando. E mais uma vez, ele parou e não viu ninguém. Enquanto trabalhava, pensava naquele estranho sussurro. Em quem poderia ser? Em quem poderia estar chegando? E o que significava?
e a noite passou. Na próxima noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Enquanto o bip da máquina pitava, a enfermeira de plantão pôde ver o vulto de uma pessoa desaparecer na esquina mais próxima do corredor. Seria aquilo uma pessoa ou simplesmente um vulto? Porém, nada pôde fazer para salvar o paciente. Mas aquela vítima não foi a última. Depois daquele dia, várias outras foram encontradas sem vida. Mortes duvidosas e sem explicação. E uma investigação foi iniciada. Porém, ao verificarem o sistema de câmeras, descobriram que o mesmo havia sido desligado muitos meses atrás. Inútil. E os dias passaram. Um novo sistema de câmeras foi implantado por todo o hospital. As câmeras agora eram vigiadas por um segurança 24 horas por dia. E tudo se acalmou. Mas em uma certa noite, enquanto dirigia seu necrotério pelo solitário corredor, o Dr. Jackson teve uma surpresa que mudou completamente sua vida. Parados à sua frente e bloqueando o caminho, se encontravam vários vultos de uma aparência pálida e assustadora. O doutor não podia acreditar. Perguntou quem eram e o que faziam naquele local, porém não obteve resposta. E passo a passo, eles foram se aproximando cada vez mais. O doutor tentou correr em direção ao elevador, mas não foi possível. À sua frente se encontravam vários outros vultos que também se aproximavam. O cerco se fechava. Dr. Jackson, sem saber como reagir perante a tão estranho grupo, caiu de joelhos gritando por socorro e implorando por perdão e clemência. Mas os vultos pareciam não ouvi-lo. E enquanto ele gritava e implorava, eles caíram sobre ele, castigando e punindo sem piedade. Minutos depois, a porta do elevador abriu e o segurança, acompanhado de vários funcionários, apareceu para socorrê-lo. Porém, o Dr. Jackson já não era o mesmo. Com um aspecto completamente diferente, o pobre doutor repetia sem parar o ataque daqueles vultos assustadores. Mas o interessante é que, além dele, do segurança e dos funcionários, não havia mais ninguém no corredor. E tudo acabou para o Dr. Jackson. Daquele dia em diante, já não pôde exercer sua profissão. Ele foi internado em um asilo, onde conta até hoje do encontro com aqueles vultos, sem piedade ou compaixão. Sempre implorando por perdão e clemência por todos os crimes que cometeu naquele hospital. Te cuida e muito obrigado.